Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Aula de matemática. Na página 179, 179, iremos falar mais uma vez de medidas. Vocês lembram da aula do livro passado? Então, a gente trabalhou dúzias, né? Quilogramas. Então, a gente vai dar continuidade, tá? Falando sobre medidas. Agora vamos falar. A gente falou no livro passado sobre frutas, né? O que pode ser vendido a quilo ou gramas, né? Por dúzia, desculpa, por quilo ou dúzias, né? Igual o ovo, a banana. E agora a gente vai falar sobre o peso, né? Peso do animal. E a gente também tem visto, né, que a gente fez algumas fichas em ciência, né? Ficha técnica do animal. A gente tem visto o quilograma desse animal ou a tonelada, certo? Então vamos lá. Na visita ao zoológico da cidade, Luan e sua turma ouviram atentamente os monitores falarem sobre os animais silvestres e a importância da preservação das espécies ameaçadas de extinção. Veja alguns animais que a turma observou. Então tem aí arara azuis, né? Arara azuis e macacos. Troca de ideia. Você já visitou um zoológico? Eu já. Se sim, que animal chamou mais a sua atenção? Para mim foi o leão. Você já aprendeu nas aulas de ciência sobre os animais de extinção do Brasil? Sim, né? A gente aprendeu. E quais são eles que estão em extinção? Então vamos lá. Algumas unidades de medidas. Há animais de todos os tamanhos, pequenos, médios e grandes, e também de diferentes pesos. Vamos conhecer algumas medidas de animais, mas antes de tal, relembrar algumas e conhecer outras unidades de medida de massa e de comprimento. Então vamos lá aprender um pouquinho. Unidades de medida de massa, né? As unidades de medida de massa que você estudou no segundo ano são o quilograma, né? Que tem aí as iniciais kg. E o grama, que a inicial dele é o G. Essas unidades são usadas para medir o peso de objetos, animais, pessoas e etc. Você se lembra da correspondência entre o quilograma e o grama? Então tem aí, né? O K, um quilo, né? Ou 1000 gramas, certo? Então tem aí as iniciais. Ou seja, se desejarmos 1 quilo ou 1000 gramas de açúcar, né? Em um recipiente, estaremos despejando a mesma quantidade. Há também outras unidades de medida de massa. Uma delas é a tonelada. Então, temos aí as iniciais da tonelada, né? O desenho foi em cima. Aqui, tonelada. T é um T, as iniciais da tonelada, que é usada para medir coisas muito pesadas, como uma girafa ou um hipopótamo. Veja quantos quilogramas há em uma tonelada. Então, uma tonelada tem 1000 quilogramas. Ou seja, se um animal pesa mais de uma tonelada, pesa mais de 1000 quilogramas. Certo? Então, vamos lá. Unidade de medida e comprimento.
As unidades de medida de comprimento que você estudou no segundo ano são o metro, né? Inicial M, os centímetros, iniciais CM, e o milímetro, as iniciais MM. Essa unidade são usadas para medir o comprimento, a altura ou a largura de objetos, animais, pessoas, a distância entre cidades e etc. Se você lembra da correspondência entre o metro e o centímetro, vocês lembram a correspondência entre o metro e o centímetro? Então tem aí, né? 1 metro, 100 centímetros, certo? Então, vamos lá. Há também outras unidades de medidas de comprimento. Uma delas é o quilômetro, que é km, que é usado para medir comprimentos maiores, como distância entre as cidades. Veja quantos metros há em 1 quilômetro. Então, tem 1 km, né? 1 quilômetro, ou 1000 metros. Ou seja, 1 metro cabe 1000 vezes em 1 quilômetro. A distância entre Brasília e Goiânia, por exemplo, é aproximadamente 200 quilômetros, tá? Vamos para a nossa primeira atividade. Leia o texto a seguir sobre o lobo-guará e a girafa. Em seguida, resolva as questões, tá? Então, o lobo-guará, ele é o maior canídeo da América do Sul, com aproximadamente 115 centímetros de comprimento. É também um dos mamíferos mais ameaçados de extinção, devido à destruição dos cerrados que habita. Essa devastação ocorre para que haja plantações de soja e criação de pastos para o gado. O lobo-guará é um animal noturno e, para procurar alimentos, chega a percorrer até 30 quilômetros em uma única noite. Seu peso ao nascer é de 350 gramas e, quando adulto, chega a pesar entre 25 e 30 quilogramas, né? E aí tem os canídeos, constitui uma família de mamíferos carnívoros, que inclui o cachorro, o lobo, o coiote, a raposa, entre outros. Aí agora vamos para o segundo texto, né? A girafa. O bebê de girafa desenvolve-se no corpo da mãe por cerca de 14 meses e frequentemente nasce apenas um filhote de cada vez. Quando a mamãe está em pé durante o nascimento do filhote, ele cai de uma altura de quase 2 metros. Ao nascer, a altura do filhote varia entre 150 e 170 centímetros. Mas quando adulto, entre este animal terrestre, este é o animal terrestre mais alto. Quando ele está em fase adulta, esse é o animal mais alto, tá, gente? Então, vamos lá. Anote no quadro abaixo o comprimento, né, de massa, de tempo que aparece nos textos. Então, vocês vão verificar o texto da girafa e do lobo, tá? E vai preencher medida de comprimento. Ó, vocês vão preencher medida de comprimento, medida de massa e a medida do tempo, tá? Esse tempo aí, gente, é a gestação da girafa. Quanto tempo que ela passa para esse bebê nascer, certo? Então, vamos lá. Aí, vocês vão responder aqui embaixo. Não, esse daqui já é outro, desculpa, tá? Então, vamos ler. Vamos ler a número 2. Uma fêmea de lobo-guará gera aproximadamente... Quantos filhotes tem aí, gente? Ela gera
3 filhotes, tá? A cada gestação, considerando o peso comum dos filhotes dessa espécie. Qual seria o peso total de filhotes? Então, vimos lá que quando é filhote, né, ele pesa 350, certo? Então, vocês podem fazer a conta de mais, né, 350 3 vezes, para saber o resultado, ou multiplicar esse 350 por 3, que aí vocês vão ver, né, o peso dele, tá bom? Não esqueça de botar a inicial, se é quilograma, se é massa, tá? Se é tonelada, vocês vão ver aí, tá bom? Então, vamos lá. Terceira. Reescreva as medidas dos itens abaixo usando os símbolos das unidades de medida de comprimento, metro e centímetro. Então, exemplo aí, ó. Já tem um exemplo aqui, ó. Aqui é na número 3, tá? Exemplo, 180 centímetros é igual a 1 metro e 18 centímetros, pois 180 centímetros é igual a 100 centímetros mais 18 centímetros. Podemos reescrever como 1 metro e 18 centímetros. Então, a letra A diz: um filhote de girafa pode medir 170 centímetros. Ou, tia Débora vai dar a dica, 1 metro e 70 centímetros de altura, certo? Então, a B, o comprimento aproximadamente do corpo do lobo-guará é de 150 ou... Aí vocês vão completar, certo? Então, vamos lá para a próxima. Sobre o comprimento aproximado do corpo do lobo-guará, 150 centímetros, é possível afirmar que é maior do que 1 metro? B, está entre 2 ou 3 metros? C, é menor que 1 metro? Então, qualquer coisa volta lá no texto, tá, gente? Mas, tia Débora, se vocês prestarem atenção, já tá dando dica aí. 5. O lobo-guará consegue percorrer 30 quilômetros em uma noite. Se ele sair durante 5 noites e percorrer a distância em todas elas, quantos quilômetros irá percorrer no final do período? Então, vamos lá. Vocês podem somar, né? 30, 5 vezes, né? 30, 30, 30, mais 30, mais 30, mais 30, 5 vezes. Ou vocês podem ser direto também, tá, gente? 5 vezes 3. Bem sucinto. E vocês vão fazer a continha aí e vai descobrir o resultado. Aí vai botar a resposta, tá, gente? Não é pra botar, é tanto. Não, bota a resposta completa bonitinha, tá bom? Então, vamos lá. Número 6. Uma girafa pesa 180 quilogramas, né? Pesa mais ou menos de 1 tonelada. Por quê? Vamos lá, ó, recapitular o texto. A girafa pesa menos de 1 tonelada, né, gente? O texto mostra que ela pesa menos de 1 tonelada. Então, pois 780 quilogramas, ele é menor do que 1.000 quilogramas, né? Do que 1 tonelada, entendeu? Então, o peso dela é menor, né? Do que 1 tonelada, certo? 7. E verificando os textos, tá, gente? Qualquer dúvida, vai lá no textinho lá, relê de novo. 7. As balanças são instrumentos usados para medir o peso de objetos, pessoas, animais e etc. Veja abaixo modelos de balanças e capacidade de que cada uma tem para medir o peso, né?
Depois responda as questões. Então, temos a balança A, né? Que esta balança permite pesar de 250 quilogramas a 3.000, né, quilogramas. E a balança B, ela permite até 30 quilogramas, tá? Então, vamos ver aí a girafa, tá? Aí tem a A, vai falar... uma girafa pode pesar aproximadamente 1 tonelada? Qual das duas balanças é mais indicada para medir o peso desse animal? Então, vocês vão ter que observar o peso da girafa. E qual é a balança que é apropriada para fazer essa pesagem? A balança A ou a balança B? Né? Então, vamos lá. E por quê? Por que é a balança A ou a A? É a A, um exemplo. É a A. Ah, é a A. Por quê? A girafa pesa aproximadamente 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilogramas. Então, qual é a balança que tem essa pesagem maior? Quem pegou aí a dica? Então, vamos lá. É possível usar a mesma balança para medir o peso de um filhote do lobo-guará? Ou de um lobo adulto? Sim ou não? Ah, tia Débora, sim. E qual delas pode ser usada? Ó, lembrando que o peso do filhote é 350 gramas, né? E de um lobo adulto é 250 e 30. Então, qual é a balança que dá para pesar? É A ou a B? Aí vocês vejam aí. C. É possível pesar ao mesmo tempo 2 lobos-guarás usando a balança B? Por quê? É possível pesar na balança B? Porque a balança B está dizendo que é até 30 quilogramas. Então, se eu botar 2 lobos-guarás, né? 2 vezes 30 vai dar quanto? Então, é possível? Então, analisem aí. Certo? Então, vamos lá. Animais ameaçados de extinção. No zoológico visitando pela turma de Luan, eles puderam conhecer diversos animais, inclusive os ameaçados de extinção, que são acolhidos para que sua espécie seja preservada. Se você fosse a um zoológico, que animais ameaçados de extinção entre os que aparecem nas imagens abaixo gostaria de conhecer? Então, temos aí o elefante asiático, o lobo persa, leopardo persa e o pato mergulhão, né? E aí, pergunta aqui, né, que animal em extinção vocês gostariam, né, de conhecer? Já tô escutando voz aqui, eu queria conhecer o dinossauro. Vamos lá. Então, a atividade número 2 não dá para fazer porque precisa do grupo, né? E eu estava tentando ver se eu conseguiria, né, fazer de um jeito mais simples, mas eu não consegui. Então, gente, ó, eu vou cancelar esta aqui. Eu não botei no planejamento, tá, gente? Mas tá cancelada. Cancelar, tá? A página 187 está cancelada. E a página, né? Porque precisamos preencher essa malha aí. Então, ela também está cancelada, tá? Então, a página 187 e 188 é para cancelar. Escrevam aí, tá? Então, vamos finalizar aí, porque o nosso para casa, a tia Débora botou no planejamento na sexta-feira, essas 2 folhinhas. Porque a tia Débora pensou que ia dar para fazer. Só que eu olhei, verifiquei e não consegui, tá? Então, se vocês puderem, né,
Em vez de deixar para sexta-feira, adianto para casa, tá bom? Aí vocês vão ver aí, tem o texto do hipopótamo, né? Vão falar aí o que está se pedindo, que é as medidas de comprimento, medida de massa, medida de tempo, tá? E aí vocês vão lendo e vão respondendo, que esse dá para fazer, tá bom, gente? Aí sexta-feira, ó, faz história e geografia e já tá livre do para casa de matemática, tá bom? Beijo. Qualquer dúvida, chama a tia Débora no privado.